de seus amigos. Bem, disse a senhora Bennet um dia para Elizabeth, que é que você pensa agora desse insucesso de Jane? Quanto a mim, estou decidida a não falar mais nisso com ninguém. Foi o que disse a minha irmã Phillips no outro dia. Mas eu não consigo saber se Jane se avistou com ele em Londres. Bem, é um rapaz muito pouco merecedor, e não creio que haja a menor probabilidade para Jane de reavê-lo. Nada se fala a respeito de sua volta a Netherfield no verão. Eu já indaguei a todas as pessoas que poderiam saber. Eu creio mesmo que nunca virá a Netherfield. Ah, bem, ele fará o que quiser. Ninguém deseja que volte. Mas eu continuaria a dizer que foi muito desleal para com minha filha, e se eu fosse ela, não teria suportado isso. Mas o meu consolo é que Jane morrerá de desgosto, e ele então se arrependerá do que fez. Mas, como Elizabeth não via nenhum consolo nesse prognóstico, nada respondeu. Bem, Lizzie, continuou sua mãe pouco depois, os Collins vivem lá muito confortavelmente, não é? Bem, eu só desejo que isso dure. E como é a mesa deles? Charlotte é uma excelente dona de casa. Se é tão econômica quanto a mãe, deve estar pondo dinheiro de lado. Não há extravagância nenhuma na casa dos pais dela. Não, nenhuma. A boa administração de uma casa depende principalmente disso. Sim, aqueles não correm o risco de gastar mais do que têm. Nunca terão atrapalhações de dinheiro. Bem, que sejam felizes. E, naturalmente, fazem muitos planos a respeito de Longbourn depois que seu pai morrer, não? Já consideram isso, naturalmente, como uma propriedade sua. Foi um assunto que nunca mencionaram na minha frente. Mas também era só o que faltava. Mas não tenho a menor dúvida de que falam nisso constantemente entre si. Bem, se a consciência não lhes dói, tanto melhor para eles. Eu teria vergonha de herdar uma propriedade que não fosse legalmente minha. Faixa 44. Capítulo 41. Passara-se a primeira semana depois do regresso das meninas. A segunda começou. Chegara o dia da partida do regimento de Meryton, e todas as moças da redondeza definhavam de desgosto. A tristeza era geral. Apenas as duas mais velhas da família Bennet conseguiam ainda comer, beber, dormir e passar o seu tempo como de costume. Frequentemente recebiam admoestações de Kitty e Lydia por causa daquela insensibilidade. O desgosto daquelas duas era extremo. Elas não podiam compreender tamanha dureza de coração. Que é que nós vamos fazer? Exclamavam frequentemente, impelidas por sua amargura. Como é que você pode se mostrar tão sorridente, Lizzie? A senhora Bennet, que era uma mãe afetuosa, compartilhava a tristeza das filhas. Recordava-se do que tinha sofrido havia 25 anos. Eu me lembro, disse ela. Chorei durante 2 dias seguidos, quando o regimento do coronel Miller foi embora. Pensei que iria morrer de desgosto. Estou certa de que isso acontecerá comigo, disse Lydia. Se a gente pudesse ir a Brigton, observou a senhora Bennet. Oh, sim, se a gente pudesse ir a Brigton, mas papai é tão desagradável. Alguns banhos de mar me restabeleceriam para sempre. E minha tia Phillips disse que isso haveria de me fazer muito bem, acrescentou Kitty. Tais eram as lamentações que se ouviam constantemente em Longbourn. Elizabeth procurava se distrair com aquilo, mas sua vergonha lhe roubava todo o prazer. Ela tornava a sentir como tinham fundamento as objeções do Sr. Darcy. E nunca antes estivera tão disposta a perdoar sua interferência no caso de seu amigo. Mas as sombrias perspectivas de Lydia foram logo dissipadas, pois a senhora Forster, a mulher do coronel do regimento, convidou-a para ir a Brigton em sua companhia. Essa inestimável amiga era muito moça e estava casada havia muito pouco tempo. Era alegre e animada como Lydia, e essa semelhança as tornara muito íntimas depois de 3 meses de relações. O êxtase de Lydia, sua adoração pela senhora Forster, a alegria da senhora Bennet e a mortificação de Kitty são impossíveis de descrever. Inteiramente indiferente aos sentimentos da irmã, Lydia corria pela casa, numa felicidade interminável, exigindo que todos lhe dessem parabéns, rindo e falando com mais intensidade do que nunca. Enquanto isso, a infeliz Kitty permanecia na sala, lamentando o seu destino em termos despropositados, numa voz ressentida. Não compreendo por que a senhorita Forster não me convidou também, disse ela. Embora eu não seja sua amiga particular, tenho tanto direito a ser convidada quanto Lydia. Mais até, pois sou 2 anos mais velha.
Elizabeth procurou em vão lhe incutir sentimentos mais sensatos e Jane maior resignação. Quanto a Elizabeth, esse convite estava longe de lhe produzir os mesmos sentimentos que em sua mãe e em Lydia, pois o considerava como uma espécie de sentença de morte para todas as possibilidades de sua irmã vir um dia a ter bom senso. E não pôde deixar de aconselhar secretamente a seu pai que não deixasse Lydia ir, apesar da repugnância que lhe inspirava tal empreendimento. Ela lhe descreveu todas as impropriedades da conduta de Lydia e as poucas vantagens que lhe poderiam advir da intimidade com uma mulher como a senhora Forster e a probabilidade de que Lydia se tornasse ainda mais imprudente na companhia de tal pessoa e num lugar onde as tentações seriam maiores que em casa. Ele a ouviu atentamente e respondeu: Lydia nunca ficará tranquila enquanto não lhe acontecer alguma, e ela nunca encontrará melhor ocasião de fazer uma tolice do que a atual, sem dar despesas e trabalho à família. Se o senhor soubesse, disse Elizabeth, dos grandes inconvenientes que essa conduta leviana de Lydia, em público, pode nos trazer, ou melhor, os que já nos trouxe, encararia essa questão de maneira diferente. Já trouxe? Repetiu o Sr. Bennet. Será que ela já afugentou um dos seus namorados? Minha pobre Lizzie, mas não fique desanimada. Esses rapazes difíceis, que não suportam os pequenos atos ridículos, não são dignos de saudade. Vamos, dê-me a lista dos pobres coitados que foram postos em fuga pelas loucuras de Lydia. Realmente o senhor está enganado. Não tenho desgostos desses a lamentar. Não é de sabores particulares, mas de inconvenientes que eu me queixo. A nossa reputação deve sofrer necessariamente com a leviandade de Lydia, a imprudência e o desdém pelas restrições que marcam o seu caráter. Desculpe, mas eu preciso falar claramente. Se o senhor não se der ao trabalho de reprimir essas loucuras e não lhe ensinar que suas atuais ocupações não são a finalidade de sua vida, em breve não haverá mais possibilidade de corrigi-la. Seu caráter estará fixado e com 16 anos ela será uma terrível namoradeira, cobrindo a si mesma e sua família de ridículo, e uma namoradeira no pior sentido, sem outros atrativos a não ser sua mocidade e sua boa aparência. Sua ignorância e futilidade a tornarão incapaz de vencer o desprezo geral que o seu apetite imoderado de admiração há de provocar. E Kitty também corre o mesmo perigo. Ela acompanhará de olhos fechados os passos de Lydia, vaidosa, ignorante, ociosa e absolutamente descontrolada. Oh, meu querido pai, acha o senhor possível que elas não sejam censuradas e desprezadas em qualquer lugar em que se tornem conhecidas? E que as suas irmãs não serão frequentemente envolvidas nesse mesmo desprezo? O Sr. Bennet viu que a filha dizia aquilo de coração, e tomando-lhe afetuosamente a mão, respondeu: Não se preocupe, meu bem. Onde quer que você e Jane sejam conhecidas, serão respeitadas e apreciadas. E vocês não serão menos admiradas porque têm 2, ou melhor, 3 irmãs bastante tolas. Não teremos um instante de sossego em Longbourn se Lydia não for a Brigton. Portanto, deixe-a ir. O coronel Forster é um homem sensato e tomará precauções para que nada de mal lhe aconteça. E felizmente ela é pobre demais para ser objeto de grandes cobiças. Em Brigton terá menos importância, mesmo como namoradeira vulgar, do que aqui. Os oficiais encontrarão moças mais dignas de atenção. Esperemos, portanto, que sua estada lá lhe mostre sua insignificância. E, de qualquer forma, ela não pode piorar muito de conduta sem nos autorizar a trancá-la em casa para o resto da vida. Elizabeth foi obrigada a se contentar com essa resposta, mas sua opinião continuou inalterada e deixou o pai desapontada e triste. Não estava na sua natureza, no entanto, remoer seus desgostos, tornando-os assim ainda maiores. Bastava-lhe o consolo de ter feito o seu dever, e inquietar-se com males inevitáveis ou aumentá-los pela ansiedade eram coisas que não combinavam com o seu feitio. Se Lydia e sua mãe tivessem sabido o assunto da conversa que Elizabeth tivera com o Sr. Bennet, toda a sua volubilidade somada não teria sido suficiente para exprimir a indignação que as invadiria. Na imaginação de Lydia, uma visita a Brigton compreendia todas as possibilidades de felicidade terrena. Ela via com o olhar criativo da ficção as ruas daquela alegre cidade balneária repletas de oficiais. Imaginava-se o centro de atenção de dezenas e centenas deles.
via todos os esplendores do campo militar, as barracas, estendendo-se em belas filas regulares, povoadas de jovens alegres, resplandecentes nas suas túnicas vermelhas. Para completar a cena, via-se a si mesma, sentada sob uma dessas barracas, namorando pelo menos 6 oficiais ao mesmo tempo. Se tivesse sabido que sua irmã procurara arrancá-la de tais possibilidades e de tais realidades, qual não teria sido sua indignação? Ela só poderia ter sido compreendida por sua mãe, cujos sentimentos se aproximavam dos seus. A ida de Lydia para Brigton era a única coisa que a consolava da certeza melancólica de que seu marido não tencionava também ir. Mas elas ignoravam tudo o que se passava, e seus êxtases continuaram com pequenos intervalos até o dia da partida de Lydia. Elizabeth veria então o Sr. Wickham pela última vez. Tendo-o encontrado frequentemente em sociedade desde sua volta, sua agitação já se tinha acalmado. As emoções de sua antiga preferência, estas se haviam desvanecido de todo. Conseguira mesmo distinguir certa afetação e monotonia nas próprias gentilezas que a princípio a haviam deliciado. Além disso, na conduta atual de Wickham para com ela, Elizabeth encontrava uma nova fonte de desprazer, pois a inclinação que ele manifestou para renovar aquelas atenções que caracterizaram os primeiros tempos das suas relações, agora servia apenas para irritá-la ainda mais. Perdeu todo o respeito por ele, vendo-se assim escolhida como objeto de tão fúteis galanteios. E enquanto os repelia com firmeza, não podia deixar de sentir a censura implícita na convicção de Wickham de que quaisquer que tivessem sido as causas que fizeram cessar suas atenções, e por maior que tivesse sido o período em que o fizera, a vaidade de Elizabeth seria gratificada, e sua preferência reconquistada no momento em que quisesse renovar as gentilezas. No último dia que o regimento passou em Meryton, Wickham foi jantar em Longbourn com outros oficiais. Elizabeth estava tão pouco disposta a se despedir dele de bom humor, que quando Wickham lhe fez algumas perguntas sobre a maneira como passara o seu tempo em Hunsford, respondeu que o coronel Fitzwilliam e o Sr. Darcy haviam passado 3 semanas em Rosings. Perguntou-lhe se conhecia o coronel. Ele pareceu surpreendido, aborrecido, alarmado, mas, depois de se concentrar um instante, respondeu sorrindo que outrora estivera frequentemente com ele, e depois de observar que era um cavalheiro muito fino, perguntou se Elizabeth havia gostado dele. A resposta de Elizabeth foi calorosamente afirmativa. Com ar de indiferença, pouco depois ele acrescentou: "Quanto tempo disse que haviam passado em Rosings?" "Quase 3 semanas. Esteve com ele frequentemente?" "Sim, quase todos os dias." "Suas maneiras são bem diferentes das de seu primo." "Sim, muito diferentes, mas acho que o Sr. Darcy se torna muito melhor quando o conhecemos melhor." "Realmente," exclamou Wickham, com um olhar que não escapou a Elizabeth. "E posso perguntar..." Porém, mudando de ideia, acrescentou num tom mais alegre: "Será na sua maneira de falar que ele melhora? Ter-se-ia dignado a acrescentar um pouco de cortesia ao seu estilo habitual? Pois não ouso esperar que tenha realmente melhorado nas coisas essenciais," continuou Wickham, num tom mais grave. "Oh, não," disse Elizabeth. "Quanto às coisas essenciais, creio que continua exatamente o que era." Enquanto ela falava, a expressão de Wickham indicava que não sabia se devia alegrar com suas palavras ou desconfiar do sentido que tinham. Havia qualquer coisa no rosto de Elizabeth que o obrigava a acompanhar com ansiedade as suas palavras. Elizabeth acrescentou: "Quando disse que ele melhorava conforme se conhecia melhor seu temperamento, não queria dizer que seu espírito nem tampouco as suas maneiras estavam em vias de aperfeiçoamento, mas que, conhecendo-o melhor, o seu caráter se tornava mais compreensível." A inquietude de Wickham transparecia agora no rubor que lhe subira ao rosto e no seu olhar inquieto. Durante alguns minutos ficou em silêncio e, finalmente, vencendo seu embaraço, tornou a se virar para Elizabeth e disse, num tom muito grave: "A senhora, que conhece tão bem os meus sentimentos para com o Sr. Darcy, há de compreender quanto eu me alegro sinceramente de que ele assuma, pelo menos, a aparência de justiça. Nisso o orgulho dele pode ser útil, se não para ele próprio, pelo menos para os outros, pois o impedirá de cometer tão flagrantes injustiças como as que eu tive de sofrer.
Temo apenas que essas precauções, às quais, imagino, a senhora acaba de aludir, sejam apenas adotadas durante as visitas em casa de sua tia, cuja opinião e julgamento ele respeita. O medo que sua tia lhe causa sempre atuou sobre ele quando estão juntos, e uma grande parte disso deve ser atribuída ao desejo que tem de favorecer seu planejado casamento com a senhorita de Burke, pois sei com certeza que ele leva isso muito a sério. Elizabeth não pôde deixar de sorrir, mas respondeu apenas com um ligeiro aceno de cabeça. Compreendeu que ele desejava arrastá-la para o assunto das suas mágoas e não estava disposta a tolerá-lo. Durante o resto da noite, Wickham procurou se mostrar alegre e despreocupado como sempre, porém cessou as suas atenções para com Elizabeth. Separaram-se com mútua cortesia e possivelmente um desejo igual de nunca mais se encontrarem. Quando chegou a hora de as visitas se retirarem, Lydia regressou com a senhora Forster para Meryton, de onde deveriam partir no dia seguinte de manhã cedo. A separação entre ela e o resto da família foi mais ruidosa do que patética. Kitty foi a única que chorou, mas suas lágrimas eram de humilhação e inveja. A senhora Bennet foi eloquente nos seus desejos de felicidade para a filha e nas suas injunções para que ela não perdesse nenhuma oportunidade de se divertir, conselho que tudo levava a crer seria seguido à risca. No meio dos clamores com que Lydia exprimia sua felicidade, os adeuses menos ruidosos de suas irmãs quase não foram ouvidos. Faixa 45. Capítulo 42. Se as opiniões de Elizabeth se originassem do exemplo dado por sua própria família, sua ideia de felicidade conjugal e de conforto doméstico não poderia ser das mais lisonjeiras. Seu pai, cativado pela mocidade, beleza e aparência de bom humor que a juventude em geral confere às mulheres, casara-se com uma pessoa de compreensão limitada e de ideias estreitas. Pouco depois do casamento, esses defeitos haviam extinto toda a afeição sincera que tinha por ela. O respeito, a estima, a confiança tinham se desvanecido para sempre, e todos os seus anseios de felicidade doméstica foram destruídos. Mas o Sr. Bennet não era desses homens que procuravam se consolar das desilusões causadas por suas próprias imprevidências, entregando-se a esses prazeres em que os infelizes procuram uma compensação para suas loucuras e vícios. Ele gostava do campo e dos livros, suas principais distrações. Quanto à sua mulher, pouco mais lhe devia do que os divertimentos que o espetáculo de sua ignorância e sua falta de sensibilidade lhe tinham proporcionado. Essa não é a espécie de felicidade que os homens em geral desejam encontrar no casamento, mas na falta de outros dons, o verdadeiro filósofo se contentará com os poucos que lhe são dados. Elizabeth, no entanto, nunca fora cega aos defeitos de seu pai como marido. Aquilo sempre lhe doera, mas, admirando suas qualidades e grata pela maneira afetuosa com que a tratava, esforçava-se por esquecer o que não podia deixar de perceber e bania dos seus pensamentos essas contínuas irregularidades de conduta conjugal, que, expondo sua mãe ao desprezo das próprias filhas, era, portanto, altamente repreensível. Mas nunca sentira tão fortemente como agora as desvantagens que devem sofrer os filhos de um casal tão pouco unido, nem compreendera antes tão claramente os males provenientes de uma aplicação inadequada de talentos. Talentos que, bem empregados, poderiam proteger a respeitabilidade de suas filhas, mesmo se não conseguissem alargar a mentalidade da esposa. Após o alívio que lhe causara a partida de Wickham, Elizabeth encontrou menos prazer do que esperava na partida do regimento. As reuniões em que tomava parte eram menos variadas do que antes, e em casa tinha uma mãe e uma irmã cujas contínuas lamentações sobre o tédio da vida que levavam projetavam uma tristeza real sobre o círculo da família. Embora Kitty se mostrasse às vezes mais sensata, pois os elementos que perturbavam o seu cérebro haviam sido removidos, Lydia, em compensação, cujas tendências eram mais perigosas, morando agora num lugar tão impróprio, a um tempo caserna e balneário, acentuaria provavelmente os seus defeitos e sua inconsciência.
Em suma, portanto, descobriu, como anteriormente já muitas vezes acontecera, que os acontecimentos esperados com impaciência não produziam, ao se realizar, toda a satisfação que deles se esperava. Era, portanto, necessário marcar um outro período para o começo de sua verdadeira felicidade, ter outros pontos de apoio para seus desejos e esperanças, e consolava-se então com o prazer de imaginar futuras felicidades. A viagem para os lagos constituía agora o objeto de seus pensamentos mais felizes. Era o seu melhor consolo para as horas desagradáveis que o descontentamento de Kitty e de sua mãe tornavam inevitável. Para tornar seu plano perfeito, só faltava incluir Jane. Felizmente eu tenho alguma coisa a desejar, pensou Elizabeth. Se tudo no meu plano fosse perfeito, minha decepção seria certa. Mas assim, levando comigo uma fonte contínua de tristeza, a saudade de minha irmã, posso de certo modo esperar que todas as minhas expectativas de prazer se realizem. Um plano perfeito nunca pode ser realizado. Lydia, ao partir, prometeu que escreveria com frequência para sua mãe e para Kitty, mas as cartas, longamente esperadas, eram sempre muito curtas. As dirigidas à senhora Bennet continham um pouco mais do que fatos como estes. Tinham acabado de regressar da biblioteca, onde tais ou quais oficiais as haviam acompanhado e onde viram toaletes de enlouquecer. Tinham visto um vestido novo ou uma nova sombrinha que ela desejaria descrever com mais detalhes, mas não podia, devido à grande pressa que tinha, pois a senhora Forster a estava chamando. Deviam passear para os lados do acampamento. As cartas de Kitty não eram mais informativas, embora mais longas. A maior parte do sentido estava contido nas entrelinhas. Depois das 3 primeiras semanas de ausência de Lydia, a saúde, o bom humor e a alegria recomeçaram a aparecer em Longbourn. Tudo tomou um aspecto mais agradável. As famílias que haviam ido passar o inverno em Londres começaram a regressar. Reiniciaram-se os divertimentos de verão. A senhora Bennet voltou à sua volubilidade habitual e no meio de junho, Kitty havia melhorado tanto que já podia entrar em Meryton sem chorar, o que foi tão promissor que deu a Elizabeth a esperança de que no próximo Natal ela tivesse juízo suficiente para não citar o nome de um oficial mais de uma vez por dia, a não ser que, por ordem maliciosa e cruel do Departamento de Guerra, outro regimento viesse acampar em Meryton. A data fixada para sua viagem pelo norte estava se aproximando rapidamente. Faltavam apenas 15 dias quando chegou uma carta da senhora Gardiner, que ao mesmo tempo adiava a partida e abreviava a duração do passeio. Os negócios impediam o Sr. Gardiner de sair de Londres até 15 dias depois da data marcada, e ele era obrigado a regressar dentro de um mês. Esse período era curto demais para que fossem muito longe e vissem tudo o que tinham planejado. Pelo menos, impedia que visitassem tudo com o vagar e o conforto que haviam imaginado. Portanto, eram obrigados a desistir de vez dos lagos. Era preciso fazer um circuito mais reduzido. De acordo com o novo plano, não iriam além do Derbyshire. Naquele condado havia muita coisa a ver, e isso dava para preencher as 3 semanas que tinham. E para a senhora Gardiner, esse plano possuía um encanto particular. Julgava a cidade onde passara alguns anos de sua vida tão digna de atenção quanto a célebre região dos lagos. Elizabeth ficou muito desapontada. Tinha grande desejo de ver os lagos e continuava a pensar que havia tempo suficiente. Mas ela era resignada e possuía bom gênio. Em breve essa decepção foi superada. Muitas ideias estavam associadas a esse condado de Derbyshire. Era impossível ler a palavra sem pensar em Pemberley e no seu proprietário. Mas certamente, pensou, poderei penetrar naquela região sem que ele me veja. O período de expectativa fora agora duplicado. Ela teria de esperar 4 semanas até a chegada de seus tios. Mas essas semanas passaram, e o senhor e a senhora Gardiner apareceram finalmente em Longbourn, acompanhado dos 4 filhos. As crianças, 2 meninas de 6 e 8 anos de idade e 2 meninos menores, seriam entregues aos cuidados da prima Jane, que era a grande favorita. O seu bom senso e a doçura de seu gênio pareciam destiná-la à missão de cuidar das crianças. Os Gardiner ficaram apenas uma noite em Longbourn e partiram na manhã seguinte com Elizabeth em busca de aventuras.
Um prazer pelo menos era certo, o de ter bons companheiros de viagem, com saúde, bom gênio para suportar pequenos contratempos, bom humor para realçar todos os prazeres, afeição e inteligência capazes de sugerir novas distrações caso tivessem decepções no caminho. Não temos a intenção de fazer a descrição do Derbyshire, nem dos vários lugares notáveis por que passaram no caminho. Oxford, Blenheim, Warwick, Kenilworth, Birmingham, etc., são suficientemente conhecidos. Uma pequena parte do Derbyshire é o que nos interessa. Eles se dirigiram para a pequena cidade de Lambton, onde a senhora Gardiner residira. Recentemente, descobrira que ainda se encontravam lá alguns velhos conhecidos. Elizabeth soube de sua tia que Pemberley ficava situada a 5 milhas de Lambton. Pemberley não ficava na estrada que deviam tomar, mas a 1 ou 2 milhas. Na véspera, ao definirem o itinerário, a senhora Gardiner tornou a manifestar o desejo de rever a propriedade. O Sr. Gardiner concordou e perguntaram a Elizabeth se aprovava a ideia. "Meu bem, você gostaria de ver esse lugar de que tanto já ouviu falar?" perguntou sua tia. "Um lugar onde muitos conhecidos seus já moraram. O Wickham passou lá toda a sua mocidade, como você sabe." Elizabeth ficou embaraçada. Compreendia que não tinha nenhum interesse em ver Pemberley e foi obrigada a manifestar a pouca disposição que sentia. Declarou que estava cansada de ver grandes casas. Depois de percorrer tantas, não encontrava mais nenhum prazer em belos tapetes ou cortinas de cetim. A senhora Gardiner zombou de sua ingenuidade. "Se Pemberley só fosse uma casa ricamente mobiliada", disse, "eu não faria questão de ir, mas o parque e os bosques são dos mais belos do país." Elizabeth não respondeu, mas no seu espírito não podia concordar. Imediatamente lhe ocorreu a possibilidade de encontrar o Sr. Darcy enquanto visitava o lugar. Seria horrível. A simples ideia a fazia corar. Talvez fosse preferível contar tudo claramente à sua tia do que correr tal risco. Mas contra isso havia objeções. Finalmente, decidiu que lançaria mão dessa ideia como último recurso, caso as indagações particulares que fizesse lhe revelassem a presença da família em Pemberley. Por isso, quando foi se deitar à noite, perguntou à criada se Pemberley não era um lugar muito bonito, qual era o nome do proprietário, e com espírito em sobressalto, se a família não estava lá para passar o verão. Felizmente, a última pergunta foi respondida de modo negativo. Cessada a causa de suas inquietações, ela sentia agora uma grande curiosidade em ver a casa, e quando o assunto tornou a ser ventilado no dia seguinte, e novamente lhe perguntaram sua opinião, respondeu prontamente, com ar de indiferença, que não fazia nenhuma objeção ao plano. Faixa 46. Capítulo 43. No caminho, Elizabeth esperava emocionada a primeira aparição do bosque de Pemberley, e quando afinal chegaram à casa do vigia e entraram no parque, sua agitação cresceu ainda mais. O parque era muito grande e tinha os aspectos mais variados. Entraram nele por sua parte mais baixa e durante algum tempo caminharam através de um belo e extenso bosque. Apesar da conversa animada que mantinha com os tios, Elizabeth viu e admirou todos os panoramas e lugares pitorescos. Durante meia milha, o caminho subia suavemente, e depois de algum tempo se encontraram no topo de um morro bastante alto, onde o bosque terminava. No outro lado do parque, se avistava imediatamente a casa de Pemberley e a estrada, encurvando-se bruscamente, descia em direção a ela. Era um grande e belo edifício, situado na encosta de uma colina, por detrás da qual se elevava uma outra série de belas colinas arborizadas. Defronte da casa, corria um riacho de tamanho regular, que, represado, formava um pequeno lago. Elizabeth ficou encantada observando aquelas margens que não haviam sido adornadas pela mão do homem. Nunca vira um lugar tão bem dotado pela natureza. Ali, essa beleza natural não fora ainda prejudicada por artifícios de um gosto duvidoso. Todos manifestaram sua admiração. Naquele momento, Elizabeth sentiu que ser a proprietária de Pemberley significava alguma coisa. Desceram a colina, atravessaram a ponte e se aproximaram da casa. Enquanto a examinavam de perto, Elizabeth voltou a ficar apreensiva quanto a um possível encontro com o dono da casa. Tinha medo de que a criada pudesse ter se enganado. Depois de pedir para ver a casa, foram conduzidos ao hall.
Enquanto esperavam a caseira, Elizabeth teve tempo bastante para retomar o controle, perguntando a si própria por que motivo se encontrava naquele lugar. A caseira, afinal, chegou. Era uma senhora idosa, de aspecto respeitável, muito mais simples e amável do que esperavam. Acompanharam-na até a sala de jantar. Era uma sala grande, bem proporcionada e mobiliada com elegância. Elizabeth, depois de examiná-la por alto, foi até uma das janelas para apreciar a vista. A colina de onde tinham descido, com as suas grandes árvores, parecia dali mais abrupta, mas era ainda mais bela de longe. Tudo naquelas terras tinha sido bem aproveitado. Elizabeth contemplou a paisagem com encanto. O rio, as árvores espalhadas por suas margens, o vale serpenteando até onde sua vista podia alcançar. Nos outros quartos, a cena variava, mas, de todas as janelas, a vista era linda. Os quartos eram grandes e elegantes, e a mobília revelava a fortuna do proprietário. Mas Elizabeth admirou o bom gosto dos móveis, que não eram nem vistosos demais, nem excessivamente elaborados. Tinham menos esplendor e mais elegância do que os de Rosings. Eu poderia ter sido a dona deste lugar, pensou ela. Estes quartos, eu os conheceria intimamente, e em vez de vê-los como uma estranha, eu poderia alegrar-me de possuí-los e receber aqui, como visitantes, meu tio e minha tia. Mas voltando a si, continuou. Mas não, isso não poderia ser. Meu tio e minha tia estariam perdidos para mim, jamais me permitiriam convidá-los. Foi esta uma lembrança oportuna. Evitava que Elizabeth se arrependesse do que fizera. Estava ansiosa para perguntar à caseira se o seu patrão estava realmente ausente, mas a coragem lhe faltava. Afinal, a pergunta foi feita pelo seu tio. Elizabeth desviou o rosto, assustada, enquanto a senhora Reynolds respondia que estava ausente, acrescentando: "Mas nós o esperamos amanhã com um grande grupo de amigos." Elizabeth deu graças a Deus por ter vindo naquele dia e não no seguinte. Sua tia chamou-a para olhar um quadro. Ela se aproximou e viu sobre a lareira um retrato do Sr. Wickham entre várias outras miniaturas. A senhora Gardiner perguntou sorrindo se Elizabeth gostava do retrato. A senhora Reynolds aproximou-se e disse que era o retrato do filho do intendente de seu falecido patrão, que o havia educado por sua conta. Ele agora entrou para o exército, acrescentou ela, mas creio que não deu boa coisa. A senhora Gardiner olhou para a sobrinha com um sorriso que Elizabeth não pôde retribuir. E este, disse a senhora Reynolds, apontando para outra miniatura, é o meu patrão. O retrato é muito parecido. Foi feito ao mesmo tempo que o outro, há 8 anos. Já ouvi dizer que o seu patrão é um belo rapaz, disse a senhora Gardner, olhando para o retrato. O rosto é simpático. Mas, Lizzie, você pode dizer se é parecido ou não. O respeito da senhora Reynolds por Elizabeth pareceu aumentar depois essa alusão às suas relações com o patrão. A senhora conhece o Sr. Darcy? Elizabeth corou e respondeu. Um pouco. E não acha que ele é uma bela figura de homem? Realmente. Estou certa de que não conheço outro que lhe seja superior, mas na galeria lá em cima hão de ver um outro retrato melhor e maior do que este. Esta sala era o lugar favorito do meu falecido patrão, e essas miniaturas estão exatamente no lugar onde estavam quando era vivo. Gostava muito delas. Isso explicou a Elizabeth o fato de a miniatura do Sr. Wickham se encontrar entre as outras. A senhora Reynolds, então, chamou a atenção dos visitantes para um retrato da senhorita Darcy, pintado quando tinha apenas 8 anos de idade. E a senhorita Darcy também é bonita? Perguntou o Sr. Gardiner. Oh, sim, é a menina mais bonita que eu jamais vi. É tão instruída. Ela toca piano e canta o dia inteiro. Na sala ao lado tem um novo instrumento que acaba de chegar para ela, um presente do meu patrão. Ela virá amanhã também. O Sr. Gardiner, que tinha maneiras muito agradáveis e comunicativas, encorajava a Sra. Reynolds com perguntas e observações. E ela, fosse por orgulho ou por afeição, tinha evidentemente muito prazer em falar de seu patrão e da irmã dele. Seu patrão vem muitas vezes a Pemberley durante o ano? Não tanto quanto eu gostaria, mas creio que ele passa metade do ano aqui, e a senhorita Darcy vem sempre para os meses de verão. Exceto, pensou Elizabeth, quando ela vai para Ramsgate. Se o seu patrão se casasse, a senhora o veria mais do que agora. Sim, senhora, mas não sei quando isso acontecerá. Não conheço ninguém que esteja à altura dele. O senhor e a senhora Gardiner sorriram. Elizabeth não pôde evitar dizer. Sem dúvida, é um grande elogio que está lhe fazendo.
Não digo mais do que a verdade, e todos os que o conhecerem dirão a mesma coisa, replicou a Sra. Reynolds. Elizabeth achou que isso era ir demasiado longe, e ouviu com assombro a caseira acrescentar: Nunca ouvi o meu patrão dizer uma palavra ríspida em toda a minha vida, e eu o conheço desde que tinha 4 anos de idade. Esse era o elogio mais extraordinário de todos, mais oposto às ideias de Elizabeth. Ela acreditava firmemente que o Sr. Darcy era um homem de mau gênio. Sua curiosidade cresceu extraordinariamente. Queria outras informações, e ficou grata ao tio porque ele disse: São poucas as pessoas de quem se pode dizer isso. Tem muita sorte em ter um patrão assim. Sim, senhor, sei disso muito bem. Se eu saísse por este mundo, não encontraria outro melhor. Mas já notei que as pessoas de bom caráter em criança também o são quando adultos, e o Sr. Darcy, em menino, tinha um gênio de anjo e um coração de ouro. Elizabeth ficou boquiaberta. Será mesmo o Sr. Darcy? Pensou. O pai dele era um homem excelente, disse a Sra. Gardiner. Era mesmo, e o filho será exatamente como ele, igualmente afável para com os pobres. Elizabeth ouviu, espantou-se, duvidou e ficou impaciente por ouvir mais. A Sra. Reynolds não a poderia interessar noutro ponto. Em vão ela falou sobre os personagens que os quadros representavam, as dimensões da sala e o preço dos móveis. O Sr. Gardiner, que achava muito divertida aquela parcialidade pela família, a que ele atribuía os excessivos louvores da Sra. Reynolds, tornou a introduzir o assunto. E a Sra. Reynolds discorreu com vigor sobre as qualidades de seu patrão, enquanto todos subiam a grande escadaria. Ele é o melhor proprietário e o melhor patrão que jamais existiu, disse. Não é como os rapazes loucos de hoje, que só pensam em si próprios. Não existe um só dos seus rendeiros ou criados que não fale nele com admiração. Muitos dizem que é orgulhoso, mas eu nunca vi nada disso. Quanto a mim, penso que é porque ele não é tagarela como os outros rapazes. Sob que luz favorável ela o coloca, pensou Elizabeth. Estas informações não concordam com o seu procedimento com o nosso pobre amigo, sussurrou sua tia enquanto caminhavam. Talvez estejamos enganadas. Não é provável, o testemunho é dos melhores. Depois de chegarem ao espaçoso hall superior, foram conduzidos a uma linda sala de jantar, decorada recentemente, com maior elegância e graça do que os cômodos e salas de baixo, e foram informados de que tudo aquilo tinha sido feito para dar prazer à senhorita Darcy, que manifestara preferência por aquela sala da última vez que estivera em Pemberley. Ele é certamente um bom irmão, disse Elizabeth, enquanto se dirigia para uma das janelas. A Sra. Reynolds exultava com a surpresa que a senhorita Darcy teria quando entrasse no aposento. Tudo o que pode fazer para agradar a irmã, ele manda executar imediatamente, e é sempre assim que age. Não existe nada que não faça para lhe dar um prazer. A galeria de retratos e os 2 ou 3 quartos de dormir principais eram tudo o que lhes restava a ver. A galeria continha muitos quadros interessantes, mas Elizabeth não entendia de pintura. Já quando lhe tinham mostrado os outros, embaixo, desviara o rosto para examinar uns desenhos a crayon da senhorita Darcy, cujos assuntos eram geralmente mais interessantes e também mais fáceis de entender. Na galeria havia também muitos retratos de família. Esses quadros, porém, tinham pouco interesse para uma estranha. Elizabeth procurou neles apenas os traços que conhecia. Afinal, um desses retratos lhe despertou a atenção. Era de uma pessoa cujo rosto se parecia notavelmente com o do Sr. Darcy, e tinha um sorriso que já se lembrava de ter visto também no seu rosto, quando ele a contemplava. Deteve-se durante vários minutos diante do retrato, olhando-o fixamente. Antes de sair da galeria, voltou para examiná-lo, e a Sra. Reynolds informou-a de que fora pintado ainda em vida do falecido Sr. Darcy. Havia naquele momento, no espírito de Elizabeth, um sentimento de benevolência para o atual proprietário de Pemberley, como jamais tivera no período em que melhor o conhecera. Os elogios de que a Sra. Reynolds o tinha acumulado não eram de pouca monta. Nenhum louvor é mais valioso do que o de um criado inteligente. A felicidade de muitas pessoas dependia dele, como irmão, como proprietário e como patrão. Ele tinha o poder de dispensar o prazer e a dor, e a faculdade de praticar em larga escala o bem e o mal. Tudo que a senhorita Reynolds dissera a seu respeito havia sido favorável,
e diante da tela em que seu rosto fora retratado e cujos olhos pareciam fitá-la, Elizabeth pensou na admiração do Sr. Darcy por ela própria, com uma gratidão que jamais sentira. Recordou a força daquela afeição e suavizou as expressões com que ele a exteriorizara. Depois de terem visto a casa toda, tornaram a descer as escadas, e ao se despedirem da caseira, foram entregues aos cuidados do jardineiro, que os encontrou na porta do hall. Enquanto atravessavam o gramado em direção ao riacho, Elizabeth voltou-se para tornar a ver a casa. Sua tia também se detivera, e enquanto a primeira fazia conjecturas sobre a data em que fora construído o edifício, o proprietário em pessoa surgiu de repente na escada que conduzia às cocheiras do outro lado da casa. Estavam a cerca de 20 metros um do outro, e seu aparecimento fora tão repentino que era impossível a Elizabeth se esconder. Seus olhos se encontraram imediatamente, e ambos coraram de um modo intenso. Ele teve um sobressalto, e por um momento a surpresa o paralisou, mas, voltando imediatamente a si, adiantou-se para o grupo e se dirigiu a Elizabeth, se não com absoluta calma, pelo menos com toda a amabilidade. Elizabeth virara-se instintivamente, mas, vendo-o aproximar-se, deteve-se e recebeu seus cumprimentos com um embaraço impossível de dominar. Se sua aparência ou sua semelhança com o retrato que tinham acabado de examinar já não tivessem demonstrado por si ao Sr. e à Sra. Gardiner que avistavam agora o Sr. Darcy em pessoa, a expressão de surpresa do jardineiro ao ver seu patrão teria sido suficiente para o revelar. Ficaram um pouco afastados, enquanto ele conversava com sua sobrinha, e esta, atônita e embaraçada, mal ousava levantar os olhos, e respondia inconscientemente às perguntas de cortesia que lhe fazia sobre sua família. Extremamente surpresa com a mudança nas maneiras do Sr. Darcy, cada frase que ele pronunciava agora aumentava sua confusão. Voltavam-lhe à mente todas as ideias a respeito da inconveniência de encontrá-lo ali, e os poucos minutos em que estiveram juntos foram os mais penosos de sua vida. Ele não parecia também estar muito à vontade. Quando falava, sua expressão não tinha a calma habitual. Perguntou várias vezes em que dia Elizabeth saíra de Longbourn e quanto tempo se demoraria no Derbyshire, de uma maneira tão apressada que se tornara evidente que seus pensamentos estavam longe. Afinal, todas as ideias pareceram faltar-lhe. Depois de ficar parado e mudo durante alguns instantes, o Sr. Darcy voltou a si de súbito e se despediu. Os outros então se aproximaram dela e exprimiram sua admiração pela figura do rapaz. Mas Elizabeth, inteiramente absorta em seus pensamentos, não ouviu uma só palavra. Acompanhou-os em silêncio. Sentia-se esmagada de vergonha e de contrariedade. Sua vinda ali fora a ideia mais infeliz e mais irrefletida do mundo. Como aquele encontro deveria parecer estranho ao Sr. Darcy? E sob que luz desfavorável não a colocaria aos olhos de um homem tão vaidoso? Poderia até parecer que ela se tinha atirado no seu caminho. Oh, por que viera? Ou por que tinha ele vindo na véspera do dia em que era esperado? Se tivessem saído 10 minutos mais cedo de Pemberley, ele não a teria reconhecido de longe, pois era evidente que chegava naquele momento e que acabara de saltar do cavalo ou da carruagem. Ela enrubesceu várias vezes ao recordar a perversidade daquele acaso. E que poderia significar aquela alteração que vira nos seus modos? Era espantoso que ele lhe tivesse dirigido a palavra, mas falar com tanta amabilidade e perguntar por sua família. Nunca, na sua vida, Elizabeth vira nele maneiras tão cordiais e tão pouco cerimoniosas. Nunca lhe falara com tanta doçura quanto durante aquele encontro inesperado. Que diferença daquela ocasião em que se dirigira a ela no parque de Rosings, a fim de lhe entregar a carta. Não sabia o que pensar, nem como explicar aquilo. Tinham agora penetrado num belo caminho que acompanhava as margens do riacho, e cada passo que davam aproximava-os de uma das mais encantadoras partes do bosque. Mas só algum tempo depois é que Elizabeth começou a notar o que a cercava. Embora respondesse mecanicamente aos repetidos apelos de seus tios para que contemplasse os aspectos que lhe apontavam, não distinguia perfeitamente nenhum detalhe da paisagem. Seus pensamentos se voltavam para a casa de Pemberley e procuravam adivinhar o lugar em que o Sr. Darcy agora se encontrava. Ansiava por saber o que lhe passava pela mente naquele momento, de que maneira pensava nela e se apesar de tudo ainda lhe era cara. Talvez ele tivesse se mostrado tão amável porque se sentisse indiferente.
No entanto, na sua voz não havia transparecido aquela tranquilidade. Elizabeth não sabia se ele sentira aborrecimento ou prazer ao vê-la, mas certamente não permanecera indiferente. Por fim, as observações de seus companheiros sobre sua distração fizeram-na voltar a si, e com isso lhe ocorreu a ideia de que era necessário se mostrar mais natural. Penetraram no bosque, e depois de despedir-se do riacho por algum tempo, subiram para uma região mais elevada. Ali, através de clareiras que surgiam aqui e ali, descobriram encantadoras visões do vale, das colinas do outro lado, recobertas de extensos bosques e ocasionalmente do riacho. O Sr. Gardiner exprimiu o desejo de dar a volta no parque, caso fosse possível percorrê-lo a pé. Mas o jardineiro informou-os com um sorriso triunfante de que o parque tinha mais de 10 milhas de circunferência. Teriam, portanto, de se contentar com o circuito habitual. Tornaram a descer a colina por entre os bosques que revestiam a encosta, até voltar ao riacho, num dos pontos em que suas margens eram mais estreitas. Atravessaram-no por uma ponte rústica. Era uma região mais selvagem do que as que tinham visitado até então, e o vale, estreitando-se, tornava-se uma várzea diminuta, ocupada pelo curso de água e por um caminho estreito, cercado de moitas de arbustos selvagens. Elizabeth desejava explorar os meandros do riacho, mas, depois de atravessarem a ponte e perceberem a distância que se encontravam da casa, a Sra. Gardiner, que não gostava muito de caminhar, declarou que não podia ir mais adiante e que desejava voltar para a carruagem o mais depressa possível. Elizabeth foi obrigada a se submeter a essa vontade, e o grupo voltou em direção à casa, do outro lado do rio, tomando o caminho mais curto. Mas a caminhada foi lenta, pois o Sr. Gardiner, que gostava muito de pescar, mas raramente tinha a oportunidade de fazê-lo, detinha-se a todo instante para observar as trutas e fazer perguntas ao homem que os acompanhava. Enquanto caminhavam assim lentamente, tiveram novamente a surpresa de avistar o Sr. Darcy, que se aproximava deles a pequena distância. O espanto de Elizabeth foi igual ao que sentira durante o primeiro encontro. O caminho, que era menos protegido do que do outro lado, permitiu que o vissem antes de encontrá-lo. Elizabeth, embora espantada, estava pelo menos mais preparada para o encontro. Resolveu que falaria com calma se o Sr. Darcy tencionasse realmente abordá-los. Durante alguns instantes, pensou que ele ia dobrar por outro caminho, mas a ideia durou apenas enquanto uma curva da estrada o ocultava. Feita a curva, surgiu diante deles. Com um rápido olhar, Elizabeth viu que o Sr. Darcy nada tinha perdido de sua recente amabilidade. Para imitar sua polidez, logo depois que se encontraram, ela começou a louvar as belezas do lugar. Mas apenas as palavras lindo e encantador lhe tinham saído dos lábios. Uma infeliz recordação a assaltou, e ela imaginou que aqueles elogios a Pemberley podiam ser mal interpretados. Empalideceu e não disse mais nada. A Sra. Gardiner estava parada um pouco atrás, e quando Elizabeth cessou de falar, o Sr. Darcy lhe perguntou se queria lhe fazer a honra de apresentá-lo a seus amigos. Elizabeth não esperava essa demonstração de cortesia e não pôde deixar de sorrir ao vê-lo agora procurar o conhecimento daquelas mesmas pessoas contra as quais seu orgulho se tinha revoltado quando lhe propusera casamento. Como vai ficar espantado, pensou ela, quando souber quem são eles. Imagina naturalmente que são pessoas importantes. A apresentação, no entanto, foi feita imediatamente, e ao mencionar o parentesco que os unia, Elizabeth não pôde deixar de olhar de soslaio para o Sr. Darcy, esperando vê-lo fugir o mais depressa que pudesse da companhia de gente tão modesta. Era evidente que o parentesco surpreendia, no entanto, nada deixou transparecer, e longe de se voltar para partir, regressou com eles e entrou em conversação com o Sr. Gardiner. Elizabeth não pôde deixar de se sentir lisonjeada, mas não experimentava nenhum sentimento de triunfo. Em todo caso, era consolador ter a certeza de que o Sr. Darcy sabia agora que ela não precisava se envergonhar de seus parentes. Ouvia com a maior atenção tudo o que se passava entre eles e ficava radiante cada vez que uma expressão ou uma frase de seu tio revelava sua inteligência, bom gosto e belas maneiras.
Dentro em pouco conversavam sobre a pesca. Ela ouviu o Sr. Darcy convidar seu tio, com a maior cortesia, para pescar no parque sempre que quisesse, oferecendo-lhe ao mesmo tempo os acessórios necessários e indicando-lhe as partes do riacho onde a pesca em geral era mais proveitosa. A senhora Gardner, que caminhava de braço com Elizabeth, lançou para sua companheira um expressivo olhar de surpresa. Elizabeth nada disse, mas ficou extremamente satisfeita. Aquele ato de galanteria provavelmente era dirigido a ela. O seu espanto, entretanto, era extremo e repetia continuamente: "Por que ele está tão alterado? Qual será o motivo disso? Não pode ser por minha causa, pois minhas admoestações em Hunsford não poderiam causar nele tão grande alteração. É impossível que ainda me ame." Depois de caminhar algum tempo desse modo, as duas senhoras na frente, os dois cavalheiros atrás, ao chegarem à margem do rio, onde iam examinar uma curiosa planta aquática, houve uma pequena alteração. A senhora Gardner, fatigada pelo exercício daquela manhã, achou o braço de Elizabeth inadequado para nele se apoiar e preferiu o do marido. O Sr. Darcy tomou seu lugar ao lado de Elizabeth e eles continuaram a caminhar. Depois de um curto silêncio, Elizabeth foi quem primeiro falou. Desejava que o Sr. Darcy soubesse que antes de vir, fizera indagações e lhe haviam afirmado que ele estaria ausente e por isso decidira visitar o lugar. Começou, portanto, observando que sua chegada fora inesperada. Sua caseira, acrescentou, nos informou que o senhor não chegaria antes de amanhã, e, aliás, antes de sairmos de Bakewell, disseram-nos que o senhor não era esperado imediatamente. O Sr. Darcy reconheceu a veracidade do que ela dizia e respondeu que, por causa dos negócios que tinha a tratar com seu intendente, adiantara-se algumas horas aos seus companheiros de viagem. Chegarão amanhã cedo, continuou. Aliás, virão algumas pessoas que a conhecem, o Sr. Bingley e suas irmãs. Elizabeth respondeu com um leve aceno de cabeça. Seus pensamentos a levaram imediatamente para a ocasião em que o nome do Sr. Bingley fora pronunciado entre eles pela última vez. E a julgar pela expressão do rosto do Sr. Darcy, seus pensamentos haviam tomado um rumo semelhante. Existe também uma pessoa no grupo, continuou ele depois de uma pausa, que deseja particularmente conhecê-la. Se me permite, eu lhe apresentarei a minha irmã durante sua estada em Lambton. Ou será que lhe peço demais? A surpresa que causava a Elizabeth tal pedido era realmente grande. Na sua perturbação ela concordou, mas sem saber de que maneira o fazia. Compreendeu imediatamente que esse desejo da senhorita Darcy só poderia ter sido inspirado por seu irmão, e não era preciso fazer muitas indagações para descobrir que isso era bastante satisfatório. Era agradável saber que o ressentimento do Sr. Darcy não o levara a pensar mal a seu respeito. Continuaram a caminhar em silêncio, ambos mergulhados nas suas reflexões. Elizabeth não se sentia muito à vontade. Isso seria impossível, mas sentia-se lisonjeada e contente. Seu desejo de lhe apresentar a irmã era uma atitude de grande delicadeza. Em pouco tempo, eles haviam se distanciado bastante dos outros. E quando chegaram à carruagem, o Sr. e a Sra. Gardner estavam aproximadamente uns 200 metros atrás. O Sr. Darcy, então, convidou-a a entrar, mas Elizabeth declarou que não estava cansada. Eles permaneceram de pé no gramado. Numa ocasião como aquela, muitas coisas podiam ser ditas e o silêncio era embaraçoso. Elizabeth queria conversar, mas parecia haver um obstáculo em quase todos os assuntos. Afinal, lembrou-se de que estivera viajando, e eles falaram sobre Matlock de Dovedale com grande animação. No entanto, o tempo e sua tia caminhavam lentamente, e sua paciência e as ideias estavam completamente esgotadas antes que o tete-a-tete tivesse terminado. Quando o Sr. e a Sra. Gardner se aproximaram, foram convidados a entrar, mas recusaram. O grupo separou-se com cortesias. O Sr. Darcy ajudou as senhoras a entrar na carruagem, e quando o veículo se afastou, Elizabeth o viu caminhando lentamente em direção à casa. Tiveram início as observações de seus tios. Ambos declararam que o tinham achado infinitamente superior ao que esperavam. Ele é totalmente cortês e modesto, disse o Sr. Gardner. Existe certamente um pouco de dureza nas suas maneiras, replicou a Sra. Gardner, mas ela se limita à sua atitude e não lhe cai mal. Agora posso dizer, como a Sra. Reynolds, que embora muitas pessoas o chamem de orgulhoso, não vi nada disso.
O que mais me surpreendeu foram suas maneiras para conosco. Eram mais do que polidas, eram realmente atenciosas. Suas relações com Elizabeth são muito recentes. Naturalmente, Lizzie, disse a senhora Gardner, ele não é tão bonito quanto Wickham, embora seus traços sejam perfeitamente regulares. Mas não entendo por que você nos disse que ele era tão desagradável. Elizabeth se desculpou da melhor forma possível. Disse que o achara mais simpático da última vez que estivera com ele em Kent, e que nunca o vira tão amável quanto naquela manhã. Mas talvez ele seja um pouco excêntrico nas suas amabilidades, replicou o Sr. Gardner. Os homens importantes em geral o são. Portanto, não tomarei ao pé da letra o convite que me fez para pescar, pois é possível que mude de ideia amanhã e me expulse de seu parque. Elizabeth sentiu que eles se haviam enganado redondamente sobre o caráter do Sr. Darcy, mas não disse nada. Pelo que vimos dele, continuou a senhora Gardner, eu jamais poderia pensar que fosse capaz de agir tão cruelmente com qualquer pessoa como fez com o pobre Wickham. Sua expressão não revela mau caráter, pelo contrário, tem um modo de mover os lábios, quando fala, que muito me agrada, e há uma dignidade no seu rosto que dificilmente daria a alguém uma ideia desfavorável de seu coração. Aliás, a boa mulher que nos mostrou a casa atribuiu-lhe o mais brilhante dos caracteres. Às vezes eu não podia evitar rir alto. Creio que ele deve ser um patrão condescendente, e aos olhos de um criado, nisso se resumem todas as virtudes. Elizabeth sentiu então que deveria dizer alguma coisa para justificar o procedimento de Darcy em relação ao Wickham. Por isso deu a entender a seus tios, da forma mais reservada que podia, que, pelo que ouvira de seus parentes em Kent, seus atos eram suscetíveis de uma interpretação inteiramente diferente, e que seu caráter nem de longe era tão condenável quanto se supusera em Hertfordshire. Por outro lado, o de Wickham estava longe de ser tão perfeito. Para confirmar o que lhes dizia, relatou os detalhes de todas as transações pecuniárias em que se envolvera, sem dar o nome da pessoa que a informara, porém acrescentando que era digna de todo o crédito. A senhora Gardner ficou surpresa e preocupada, mas, como se aproximavam agora do lugar onde residira na sua mocidade, ela se entregou inteiramente ao encanto das suas recordações, e estava tão preocupada em mostrar ao marido as maravilhas das redondezas que se esqueceu do resto. Apesar de todas as fadigas da manhã, logo depois do jantar, tornaram a sair em busca dos antigos conhecidos da senhora Gardner, e ela passou a noite entregue ao prazer de reatar antigos laços de amizade. As ocorrências daquele dia eram demasiado interessantes para que Elizabeth pudesse dar muita atenção a esses novos amigos, e ela não podia fazer outra coisa, exceto refletir com assombro nas amabilidades do Sr. Darcy e, sobretudo, em seu desejo de lhe apresentar a irmã. Faixa 48. Capítulo 44. Elizabeth imaginara que o Sr. Darcy traria a irmã para visitá-la um dia depois que ela chegasse a Pemberley, e já havia decidido que não iria se afastar da hospedaria durante toda aquela manhã. Mas sua suposição estava errada, pois eles vieram logo na manhã seguinte à chegada de Elizabeth a Lambton. Elizabeth e seus tios tinham estado passeando pela cidade com alguns de seus novos amigos e acabavam de regressar à hospedaria a fim de se vestir para jantar com a mesma família, quando o ruído de uma carruagem os atraiu para a janela. Elizabeth imediatamente reconheceu a libré, compreendeu de que se tratava e contou com grande surpresa para seus parentes a honra que estava esperando. O tio e a tia ficaram extraordinariamente surpreendidos, e o embaraço de Elizabeth ao lhes comunicar aquilo, somado à circunstância em si e à lembrança de muitas outras do dia anterior, lhes deu uma nova visão do que se passava. Nada o havia sugerido anteriormente, mas sentiam que agora não havia outra maneira de explicar as atenções do Sr. Darcy sem supor um interesse dele por sua sobrinha. Enquanto essas novas ideias lhe atravessavam o pensamento, a perturbação de Elizabeth crescia a cada momento. Ela mesma ficou espantada com seu nervosismo. Além de outras inquietações, temia que o Sr. Darcy, com sua parcialidade, houvesse exagerado suas qualidades. Ansiosa como nunca por agradar, desconfiava naturalmente de que todos os seus recursos seriam escassos.
Elizabeth afastou-se da janela com medo de ser notada. Enquanto caminhava de um lado para outro, procurando se acalmar, percebeu os olhares curiosos de seus tios, o que tornou tudo ainda pior. A senhorita Darcy e seu irmão apareceram. A tão temida apresentação finalmente aconteceu. Com espanto, Elizabeth percebeu que sua nova conhecida estava tão embaraçada quanto ela, ou mais. Desde que estava em Lambton, Elizabeth ouvira dizer várias vezes que a senhorita Darcy era extremamente orgulhosa. Mas agora, a observação de poucos minutos bastou para que ela constatasse que a moça era apenas extremamente tímida. Foi muito difícil obter dela outras palavras a não ser simples monossílabos. A senhorita Darcy era alta e mais encorpada que Elizabeth, e embora tivesse pouco mais de 16 anos, suas formas eram bem desenvolvidas e sua aparência graciosa. Tinha traços menos regulares que os do seu irmão, mas havia bom senso e cordialidade em sua expressão. Suas maneiras eram absolutamente modestas e polidas. Elizabeth, que esperava encontrar nela uma observadora tão aguda e impassível quanto o Sr. Darcy, sentiu-se extremamente aliviada ao discernir tamanha diferença de feitio. Poucos momentos depois de chegar, Darcy avisou que Bingley também viria lhe apresentar os seus cumprimentos, e antes que Elizabeth tivesse tempo de exprimir sua satisfação, ouviu na escada os passos rápidos de Bingley, que logo apareceu na sala. Havia muito que se acalmara todo o ressentimento de Elizabeth contra ele. Contudo, mesmo que conservasse ainda um resto daqueles sentimentos, teria sido impossível resistir à singela cordialidade com que ele se exprimiu ao tornar a vê-la. Bingley perguntou por sua família de maneira cordial, embora vaga, falando com a mesma tranquilidade bem-humorada de sempre. O senhor e a senhora Gardiner o olharam também com muito interesse. Fazia tempo que desejavam conhecê-lo. O grupo todo, aliás, despertava neles a mais intensa curiosidade. As suspeitas que a atitude de sua sobrinha acabara de provocar fizeram com que observassem cada um dos presentes com curiosidade, embora reservadamente, e chegaram imediatamente à conclusão de que, pelo menos uma daquelas pessoas presentes, sabia o que era o amor. Quanto aos sentimentos de Elizabeth, permaneceram um pouco em dúvida, mas era evidente que o rapaz nutria por ela uma fervorosa admiração. Elizabeth, por sua vez, tinha muito o que fazer. Queria certificar-se dos sentimentos de cada um dos visitantes. Queria dominar os seus e tornar-se agradável para todos. E neste último ponto, acerca do qual eram maiores as suas apreensões, podia estar mais certa de seu êxito, pois aqueles a quem